Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, nos últimos vídeos eu tenho esquecido de lembrar vocês de se inscreverem no canal e eu acho que vocês estão esquecendo mesmo. Então se você está caindo por aqui agora de paraquedas, não esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E, gente, sério mesmo, tá passando por aqui, não é inscrito? Se inscreve, porque não custa nada pra você, você vai fazer parte da comunidade Bruno Vilas e o nosso canal vai crescer cada vez mais. Combinado? Lembrando que vocês sabem, né? Todos vocês são os meus chuchuzinhos. E agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o triste caso de uma jovem chamada Mackenzie e os perigos que a internet esconde em seus diversos sites de relacionamento. Bom, gente, Mackenzie Spett Lueck foi uma jovem nascida no dia 8 de março de 1996 na vizinhança de El Segundo, no condado de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. Ela nasceu e cresceu em meio a uma família amorosa e muito protetora. Seus pais eram o casal Greg e a sua esposa Diana Lueck, que além da Mackenzie tiveram ainda mais 3 meninos. Desde pequena, a Mackenzie fazia parte da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante o ensino fundamental, a jovem deu bastante trabalho para os seus pais, assim como qualquer outro adolescente, né, gente? Já no ensino médio, conforme foi ficando mais velha, a jovem mudou o seu comportamento basicamente da água para o vinho e aos poucos foi entendendo como funciona o mundo de verdade. A garota começou a trabalhar em diversos projetos voluntários e, com a ajuda de algumas amigas, até fundou um clube para conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, o que inevitavelmente a aproximou da luta pelos direitos das mulheres. Essa iniciativa recheou o seu currículo de atividades extracurriculares, o que foi essencial para sua candidatura à universidade. Os esportes também ocupavam um lugar especial em seu coração. Ela competia como parte da equipe de natação e jogava polo aquático. A jovem fez diversos amigos e ficou conhecida carinhosamente pelo apelido de Kenny. Ela era uma presença adorável que conquistava todos ao seu redor. Após concluir o ensino médio, em setembro de 2014, a Mackenzie embarcou em uma nova aventura, mudando-se para Utah para estudar cinesiologia e enfermagem na Universidade de Utah. Para quem nunca ouviu falar, gente, a cinesiologia é a ciência que tem como objetivo a análise dos movimentos. De forma mais resumida, ela estuda os movimentos do corpo humano. Os profissionais de educação física, reabilitação psicomotora, terapia ocupacional, fisioterapia e massoterapeutas estudam a cinesiologia para entender os músculos e ligamentos e como eles se movimentam. Bom, mas voltando ao caso, na faculdade a Mackenzie se juntou à Irmandade Alpha Chi Omega, onde rapidamente se tornou uma figura maternal para as novas integrantes. A vida na fraternidade exigia dela um alto desempenho acadêmico, participação em eventos sociais e envolvimento em iniciativas filantrópicas. Para equilibrar as suas responsabilidades, a jovem começou a trabalhar por meio período como assistente de uma família de pesquisadores e depois para uma empresa de testes biológicos em Salt Lake City. Conhecida por seu jeito extrovertido e otimista, ela se divertia saindo para bares, saboreando vinhos e coquetéis com suas amigas da universidade, enquanto mantinha contato com seus amigos da Califórnia. Ela nunca abandonou seus amigos da Califórnia. Além das suas inúmeras atividades, a Mackenzie tinha um forte interesse por política, se registrando como republicana assim que chegou a Salt Lake City. Contudo, em outubro de 2018, ela mudou sua filiação política para o Partido Independente Americano. Em 2019, continuou o seu ativismo
ajudando a prevenir a violência doméstica e lutando para que crianças e adolescentes vítimas de lares violentos tivessem ajuda psicológica e a chance de não serem contaminados com toda essa sujeira e toxicidade. Ela ainda era a doce garota que amava os animais e cuidava de crianças, com planos de se formar em maio de 2020 e ingressar num curso de medicina. Infelizmente, os sonhos da Mackenzie, que a essa altura estava com 23 anos de idade, foram abruptamente interrompidos no dia 17 de junho de 2019. Após participar do funeral da sua avó na Califórnia, ela pegou um voo de volta para Salt Lake City às 2 da manhã. Ao desembarcar, utilizou um serviço de transporte por aplicativo que a levou até o Parque Hatch, chegando lá por volta das 3 da manhã. Desde então, seus familiares não tiveram mais notícias sobre o seu paradeiro. 4 dias depois, o seu pai contatou a polícia para reportar o seu desaparecimento. Os investigadores começaram a trabalhar no caso e rapidamente descobriram imagens que mostravam a Mackenzie no aeroporto. Conversando com o motorista do carro que a levou ao parque, eles souberam que ela se encontrou com um homem que parecia conhecer naquela região. A partir daí, todas as atenções se voltaram para esse encontro misterioso. Os agentes analisaram os registros do celular da Mackenzie e perceberam que ela havia trocado mensagens com um sujeito até as 2 horas e 58 minutos da manhã, quando seu telefone parou de transmitir dados. As investigações levaram a polícia a rastrear o celular do homem, descobrindo que ele estava no Parque Hatch, exatamente no mesmo momento em que a Mackenzie desapareceu. Seu nome era Ayola Ajayi, um homem de 31 anos de idade. A polícia acreditava firmemente que ele havia sequestrado a Mackenzie após o encontro, mas ainda precisava de provas concretas. Quando os detetives o visitaram, ele negou saber de qualquer coisa sobre o desaparecimento da garota, mas as suas palavras não convenceram a equipe investigativa. No dia 26 de junho, as autoridades obtiveram um mandado de busca para investigar a casa do homem. O que eles descobriram ali transformou a cena em um verdadeiro pesadelo. No quintal, um buraco recém-cavado revelava um local macabro. Um osso humano, um couro cabeludo com cabelo, tecido muscular e até um celular. Quase tudo, gente, estava carbonizado. E não parou por aí, tá? Roupas queimadas e pertences da Mackenzie foram encontrados em um beco bem próximo. Os vizinhos não hesitaram em contar que entre os dias 17 e 18 de junho, eles viram o Ayola cavando buracos no quintal e em seguida queimando objetos com gasolina. O cheiro horrível que emanava da fogueira não deixava dúvidas de que algo sinistro estava acontecendo. Quando os investigadores inspecionaram o veículo do suspeito, o forte odor de gasolina era inconfundível. Dentro do veículo, as autoridades encontraram um galão vermelho de gasolina, idêntico ao que ele havia comprado em um posto de gasolina na manhã do desaparecimento da jovem. Os policiais perceberam que o Ayola desligou as câmeras de segurança da sua casa antes de sair para se encontrar com a Mackenzie, como se estivesse tentando apagar as suas pegadas. As buscas nas proximidades do rio Jordã levaram à descoberta de um cartão de identificação da Universidade de Utah e roupas que a família da Mackenzie confirmou que eram dela. O teste de DNA não deixou margem para dúvidas. Os restos encontrados combinavam com o perfil genético da jovem. A principal hipótese dos investigadores era a de que o homem tinha tirado a vida da jovem estudante nas primeiras horas do dia 17 de junho de 2019 e em seguida incinerado alguns de seus pertences. No entanto, as circunstâncias que levaram ao encontro dos dois ainda eram um grande mistério. Foi apenas no dia 28 de junho de 2019 que o Ayola foi preso, enfrentando acusações de sequestro, homicídio e profanação de um corpo. Duas versões surgiram nas mídias sobre a descoberta dos restos da Mackenzie. Algumas fontes afirmam que, após a prisão, o Ayola confessou a seus advogados onde havia enterrado os outros restos. Outras fontes indicam que a análise dos registros
do celular do acusado revelaram que ele esteve em Logan Canyon no dia 25 de junho, entre as 2h30 e 4h30 da tarde. No dia 3 de julho de 2019, os investigadores se dirigiram a esse local e, sob as árvores, encontraram um corpo humano carbonizado em uma nova cova rasa com as mãos amarradas. A brutalidade da cena era evidente e a confirmação do corpo da Mackenzie veio logo em seguida. A autópsia revelou que a jovem havia sofrido um trauma severo na cabeça resultante de um objeto contundente, o que culminou em uma hemorragia cerebral. A investigação sobre o passado do Ayola revelou uma história bem intrigante. Ele nasceu no ano de 1988 na Nigéria. Ele havia se mudado para os Estados Unidos para estudar ciências da computação na Universidade de Utah, mas em 2012 foi expulso da universidade devido a problemas de visto e suspeitas de roubo. Após algumas idas e vindas, ele conseguiu resolver os problemas com o seu visto e retornou ao país em 2015, mas não concluiu a faculdade. Ele era muito bom com computadores e, embora nunca tenha conseguido se formar na universidade, ele trabalhou em empresas renomadas, como a Dell e a Microsoft. A defesa do Ayola, liderada pelo advogado Neil Hamilton, alegou que ele conheceu a Mackenzie em 2018 por meio de um site de encontros voltado para Sugar Daddies e Sugar Babies. Após algumas conversas, eles decidiram se encontrar, mas o acusado insistiu que não sabia como ela era fisicamente. No entanto, investigações revelaram que ele tinha fotos dela em seu celular, além de mensagens trocadas nos dias que antecederam o seu desaparecimento. Mas as revelações não pararam por aí. Durante a busca na casa do homem, a polícia confiscou seu computador e uma análise forense revelou imagens perturbadoras de menores em situações íntimas. Ele foi acusado de 19 crimes relacionados à exploração sexual de menores. Além disso, os investigadores descobriram que o Ayola era autor de um livro chamado Forged Identity, que, de forma bastante resumida, trata da história de um jovem chamado Ezequiel, que precisa decidir se viverá o mundo do crime ou se voltará a ser uma boa pessoa. Curiosamente, 2 personagens do livro são mortos e queimados, e esse livro era vendido na prateleira virtual da Amazon e fez um maior sucesso. Com a descoberta desse caso horrível, a Amazon tirou o livro do Ayola do catálogo. Enquanto isso, gente, um homem chamado Brian Wolf, que trabalhava como empreiteiro na região de Utah e Nevada, assistiu os noticiários sobre a operação policial envolvendo o Ayola e a Mackenzie. Quando ele viu a foto do homem nos noticiários, ele ficou muito pensativo sobre isso, tentando se lembrar de onde ele conhecia aquele rapaz. E foi então que ele se lembrou de tudo e decidiu relatar um incidente peculiar que havia vivido em abril de 2019. O que ocorreu é que quase 3 meses antes, o Ayola tinha solicitado os serviços do empreiteiro para construir um cômodo no porão da sua casa. Uma sala de 1,20 m por 2,70 m, acessada por uma porta secreta que só abriria com a digital dele ou uma senha de 8 dígitos. Até aí tudo bem, tudo parecia normal, mas as coisas começaram a ficar estranhas. Isso porque o homem começou a fazer uma lista de pedidos muito bizarra. Ele queria que a porta não pudesse ser aberta pelo lado de dentro. Queria um projeto de isolamento acústico que fosse capaz de impedir que qualquer som do lado de dentro da sala pudesse ser ouvido, mesmo que alguém colocasse a orelha bem ali paralela à porta. Tipo assim, tentasse ouvir pelo lado de fora o que estava acontecendo lá dentro, sabe? E fora tudo isso, ele queria ganchos embutidos no concreto. Quando o empreiteiro recebeu essa lista de exigências, ele ficou bastante alarmado e decidiu confrontar o cliente, querendo saber qual era a finalidade daquele misterioso espaço. Porque é muito estranho, né, gente? Parecia que ele estava montando ali uma espécie de sala do filme Albergue, sabe? A resposta veio logo em seguida. O homem esclareceu que aquele seria um esconderijo para o álcool. Ele adorava beber algumas coisinhas, mas estava namorando uma jovem que era da igreja
e nunca admitiria um namorado viciado, e também não aceitaria se casar com ele caso descobrisse sobre as bebidas. Então, aquele esconderijo supostamente serviria para esconder as suas garrafas, que iriam desde vinhos caros até destilados e cervejas. Quando o homem perguntou sobre o isolamento acústico, afinal de contas, garrafas não fazem barulho sozinhas, o cliente esclareceu que gostava de beber e ouvir música. Ele tinha essa rotina como uma forma de terapia, beber um whisky com gelo e ouvir um jazz, algo assim bem poético, sabe? O Ayola reforçou que não abriria mão de sua paz e tranquilidade por nenhuma garota, mas como estava perdidamente apaixonado, essa era a única forma que ele encontrou de conciliar todos os desejos da sua vida. O empreiteiro, gente, o Brian, contou aos investigadores que estava muito desconfiado e ficou ainda mais desconfiado quando o rapaz falou sobre ficar no cômodo sozinho, bebendo e ouvindo música. Isso porque, já que ele queria um cômodo que não pudesse ser aberto pelo lado de dentro, ele iria ficar trancado lá dentro e a namorada dele iria descobrir de qualquer forma, porque ia precisar abrir para ele sair de lá. O Brian, então, mais que depressa, decidiu recusar o trabalho alegando falta de tempo. Após isso, ele não teve mais notícias do Ayola, mas aquele pedido estranho continuava a martelar em sua mente. Até que o noticiário despertou e ele enfim se deu conta de que aquele homem era mesmo perigoso e tinha a pior das intenções com a construção daquele cômodo misterioso. No meio de todas essas descobertas, gente, a ex-esposa do Ayola, uma mulher chamada Tenisha, decidiu falar. Ela descreveu o rapaz como um homem controlador que se tornava agressivo quando não tinha suas vontades atendidas. Ele não permitia que ela falasse com ninguém ou saísse sem ele. Após o divórcio, ele a ameaçou de sequestro e garantiu que tiraria sua vida se ela não voltasse com ele. Mas ela rapidamente se mudou de cidade e cortou todos os laços, todo o contato com o ex-marido. E a história não parou por aí, viu, meus amigos? Porque uma outra mulher, ao saber da situação e dos desdobramentos desse caso horrível e repugnante, também decidiu procurar a polícia. Ela havia conhecido o Ayola em um aplicativo de encontros e, após algumas conversas, foi convidada para um jantar em sua casa. O que deveria ser uma noite agradável se transformou em um verdadeiro pesadelo. O homem a atacou com violência quando ela o rejeitou, imobilizando-a no chão e tendo relações não consentidas com ela. Ele ainda a mordeu em diversas partes sensíveis do seu corpo, deixando marcas de sua brutalidade no corpo da mulher e também cicatrizes irreparáveis em sua memória e um trauma muito grande. Esses eventos recentemente descobertos complicaram ainda mais a situação do homem, que recebeu mais 2 acusações de cárcere privado e abuso íntimo. O julgamento estava marcado para março de 2020, mas foi adiado para que os promotores pudessem revisar todas as provas. Por fim, no dia 7 de outubro de 2020, Ayola Ajayi, então com 32 anos de idade, se declarou culpado de assassinato em primeiro grau e profanação de um corpo em relação à morte da Mackenzie, em troca da retirada das acusações de sequestro e obstrução da justiça, além de eliminar a possibilidade da pena capital. Como parte do acordo, ele teria que testemunhar sobre os detalhes do crime. Os investigadores então conseguiram reconstruir os eventos fatídicos do dia 17 de junho de 2019, quando a Mackenzie chegou ao aeroporto de Salt Lake City. Ela foi recebida por um motorista de aplicativo, a quem confidenciou que encontraria um amigo. O motorista a deixou em Hatch Park às 3 horas da manhã, onde o Ayola a aguardava. Antes de se encontrar com a jovem, ele desligou todas as câmeras de segurança da sua casa, provando que havia planejado o crime com bastante frieza. Assim que chegaram na casa dele, o homem a amarrou e tentou sufocá-la. Quando a Mackenzie implorou por sua vida, ele não hesitou em estrangulá-la com um cinto. O corpo foi enterrado no quintal da sua casa, enquanto alguns pertences foram jogados no rio Jordan. No dia seguinte, o Ayola comprou gasolina e incinerou os restos mortais em uma fogueira, que seus vizinhos acabaram notando e sentindo o cheiro daquilo tudo.
Quando as autoridades o interrogaram sobre o desaparecimento da Mackenzie, ele enterrou os restos em uma área florestal a aproximadamente 130 quilômetros da sua casa. Aconteceu uma segunda audiência, gente, onde o Ayola sentou-se ao lado do seu advogado, vestido com um macacão laranja, óculos de armação grossa. Ele mal levantou a cabeça durante a audiência, tentando parecer envergonhado ou arrependido do que tinha feito. Ele respondia quase que sussurrando as perguntas do juiz, e para garantir que tudo ficasse ainda mais claro e a defesa não tivesse a possibilidade de recorrer sobre isso mais tarde, o intérprete traduziu as acusações para o Yoruba, que era a sua língua materna, permitindo que ele realmente absorvesse o que estava acontecendo ao seu redor. Então tinha ali, o juiz falava em inglês e o intérprete ainda traduzia para a língua nativa do Ayola, para não ter o risco de depois ele alegar que não tinha entendido nada, embora ele falasse muito bem o inglês, tá? O advogado de defesa, em um momento de revelação, admitiu que o Ayola tinha planejado o crime meticulosamente, mas não especificou por quanto tempo e nem por quais motivos. O promotor, por outro lado, revelou que a grande maioria dos assassinatos discutidos nos tribunais geralmente possuem motivos bem definidos, como, por exemplo, a vingança, o dinheiro ou mesmo a percepção de injustiça. Contudo, nesse caso específico, o Ayola cometeu o ato sem nunca ter conhecido a Mackenzie pessoalmente, como se a sua curiosidade mórbida sobre o que era tirar uma vida o tivesse levado a esse caminho sombrio. No dia 23 de outubro de 2020, a juíza Bernice Trees impôs uma sentença severa. Ayola Ajayi foi sentenciado à pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de 5 anos por profanação dos restos mortais da Mackenzie. Ao ouvir a sentença, ele expressou arrependimento, mas a verdade é que seus pedidos de desculpas não poderiam devolver a vida da jovem. Em seguida, ele foi transferido para a penitenciária estadual de Utah, onde aguardou novos julgamentos. No dia 3 de dezembro de 2020, um novo capítulo se desenrolou com uma audiência sobre as acusações de sequestro e agressão íntima de uma vítima em 2018. Embora o Ayola tivesse mais uma vez se declarado culpado em um acordo com os promotores, ele recebeu uma nova pena de 15 anos de prisão. Por outro lado, em relação às 19 acusações de exploração, de menores, ele se declarou inocente e essas acusações foram arquivadas como parte do acordo, já que ele não terá mesmo a possibilidade de sair da prisão nunca mais. Ele recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, sem recurso, sem nada. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, principalmente sobre essa sentença aí de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Vocês acham que foi justa essa sentença? Eu, sinceramente, fiquei bastante satisfeito, tá, em saber que esse cara nunca mais vai sair da prisão depois do que ele fez com a Mackenzie. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixe aqui embaixo para mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.